A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, hoje estamos no dia 39 do nosso podcast A Bíblia em um ano, e neste dia nós leremos o capítulo 8 do Êxodo, o capítulo 6 do Levítico e o Salmo 15. Acompanhamos então a leitura do capítulo 8 do Êxodo, continuando sobre as pragas do Egito. Então o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: com teu cajado na mão, estende-a sobre os rios, os canais e os pântanos, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Os magos, porém, conseguiram o mesmo com seus encantamentos, fazendo subir as rãs sobre a terra do Egito. E o faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: Suplicai ao Senhor para que afaste as rãs de mim e de meu povo, e eu deixarei o vosso povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: Faze-me o favor de indicar-me o dia em que devo suplicar por ti, teus servos e teu povo, para que sejam afastadas as rãs de ti e de tua casa e fiquem somente no rio. Amanhã, respondeu ele. E Moisés lhe disse: Será como pedes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, de tuas casas, de teus servos e de teu povo, ficarão somente no rio. Moisés e Arão saíram então da presença do faraó, e Moisés implorou o Senhor por causa das rãs, como tinha prometido ao faraó. O Senhor fez como Moisés lhe pediu. Morreram as rãs nas casas, nas vilas e nos campos. Foram recolhidos aos montes até a terra cheirar mal. O faraó, porém, quando viu que houve trégua, endureceu o coração e não deu ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor havia dito. O Senhor disse a Moisés: Manda a Arão estender o cajado e golpear a poeira da terra, para que se transforme em mosquitos por toda a terra do Egito. Assim o fizeram. Arão estendeu a mão com o cajado e golpeou o pó da terra, e vieram mosquitos sobre os homens e gado. Todo o pó da terra transformou-se em mosquitos por toda a terra do Egito. Os magos tentaram fazer o mesmo com seus encantamentos,
a fim de produzir mosquitos, mas não foram capazes. Havia mosquitos nos homens e no gado. Então os magos disseram ao faraó: aqui está o dedo de Deus. Mas o coração do faraó continuou obstinado e ele não deu ouvido a Moisés e a Arão como o Senhor havia dito. O Senhor disse a Moisés: levanta-te bem cedo, vai até o faraó. Quando ele sair para as águas, dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir para servir-me. Se não deixares meu povo ir, mandarei contra ti, contra teus servos, teu povo e tuas casas, enxames de moscas. As casas dos egípcios e até mesmo o solo em que eles pisam ficarão cheias desses enxames. Mas para a terra de Gésem, onde habita o meu povo, eu farei uma distinção nesse dia. Ali não haverá enxames, para que saibas que eu, o Senhor, estou naquela terra. Farei uma divisão entre meu povo e teu povo. Amanhã este sinal se realizará. E assim fez o Senhor. Enormes enxames invadiram a casa do faraó, as casas dos seus servos e toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada por causa desses enxames. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus, mas neste território. Moisés respondeu: não convém fazermos assim, pois o sacrifício que nós oferecemos ao Senhor nosso Deus é abominável para os egípcios. Se oferecermos à vista dos egípcios um sacrifício abominável, será que não nos apedrejarão? Temos de caminhar 3 dias no deserto adentro, e então oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, de acordo com o que ele disser. O faraó respondeu: eu vos deixarei ir para oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus lá no deserto, mas não deveis ir muito longe, e suplicai por mim. Moisés respondeu: está bem, ao sair daqui eu suplicarei por ti ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas se afastarão do faraó, dos seus servos e do seu povo. Mas que o faraó não nos engane de novo, não deixando o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e suplicou ao Senhor. E o Senhor fez conforme o pedido de Moisés e afastou os enxames do faraó, dos seus servos e do seu povo. Não sobrou nenhuma mosca. Porém, também desta vez, o faraó endureceu seu coração e não deixou o povo ir. Levítico capítulo 6. O Senhor falou a Moisés: dá a Arão e seus filhos esta ordem. Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre o fogo do altar a noite inteira, até amanhã, com o fogo do altar aceso. O sacerdote vestirá sua túnica e também os calções de linho sobre o corpo, e quando o fogo tiver consumido o holocausto sobre o altar, removerá as cinzas e as depositará ao lado do altar. Então tirará suas vestes e porá outras, levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar puro. O fogo que arde sobre o altar jamais deve apagar-se. Todas as manhãs o sacerdote acenderá nele a lenha, disporá sobre ele o holocausto, e queimará sobre ele a gordura dos sacrifícios de paz. O fogo arderá no altar continuamente, não se apagará. Esta é a lei da oblação vegetal. Os filhos de Arão a oferecerão ao Senhor diante do altar. Um deles separará um punhado de farinha fina da oblação e do azeite, bem como todo o incenso posto sobre a oblação, e queimará tudo no altar como parte memorial de suave odor ao Senhor. O restante da oblação, Arão e seus filhos o comerão. Deverá ser comido sem fermento em lugar santo, no átrio da tenda do encontro. Não será assado com fermento. É a parte que lhes destinei das minhas ofertas queimadas. É coisa santíssima, da mesma forma que a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Dela poderão comer todos os varões entre os filhos de Arão.
É preceito perene para as vossas gerações, referente às ofertas queimadas para o Senhor. Tudo que as tocar será santo. O Senhor falou a Moisés: esta é a oferta que Arão e seus filhos oferecerão no dia de sua unção. 4 litros de farinha fina, como oblação perene, metade dela de manhã e metade de tarde. Será preparada na assadeira com azeite e a trarás bem embebida. Hás de oferecê-la em pedacinhos cozidos em suave odor ao Senhor. O mesmo fará o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido no lugar dele. É preceito perene. A oblação será queimada inteiramente em honra ao Senhor. Toda oblação de um sacerdote será queimada inteiramente, não será comida. O Senhor falou a Moisés: dize a Arão e a seus filhos: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, também será imolada diante do Senhor a oferta pelo pecado. É coisa santíssima. O sacerdote que a tiver oferecido pelo pecado a comerá. Deverá ser comida em lugar santo, no átrio da tenda do encontro. Tudo o que tocar essa carne será santo. Se o sangue respingar em alguma veste, lavarás a mancha em lugar santo. Se a vasilha em que é cozida for de barro, será quebrada. Se a vasilha em que é cozida for de bronze, será esfregada e lavada com água. Todo varão dentre os sacerdotes poderá comer desta carne. É coisa santíssima. Mas qualquer oferta pelo pecado, cujo sangue tenha sido levado à tenda do encontro, para fazer a expiação no santuário, não será comida, será queimada no fogo. Salmo 15, Salmo de Davi. Senhor, quem habitará na sua tenda? Quem repousará no teu monte santo? Aquele que caminha sem mancha e pratica a justiça, fala a verdade que está no coração, não provoca engano com a sua língua, não faz o mal a seu próximo e não insulta o seu vizinho. Ele tem por desprezível o malvado, mas honra os que temem o Senhor. Embora, ao jurar, tenha sido prejudicado, não muda. Ele empresta seu dinheiro sem usura e não aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas jamais será abalado. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o padre Atanagildo Vaz Neto, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E hoje nós continuamos, então, a nossa reflexão sobre o livro do Êxodo, e nós ouvimos o capítulo 8, no qual percebemos Moisés diante do faraó, e Moisés segue obstinado, ouvindo a vontade de Deus e colocando-a em prática, mesmo diante das suas limitações, das suas dificuldades, e mesmo diante de um faraó que tem o coração endurecido. O faraó, até nós ouvimos, cede quando Moisés está à frente dele, mas passa-se um momento, ele volta atrás, endurece o coração ainda mais. Aqui nós vemos algo que é muito terrível, o orgulho, que faz com que as pessoas não voltem atrás naquilo que decidem, ou que finjam voltar atrás. É o caso do faraó. Nós percebemos isso diante de várias situações do nosso dia a dia. E muitas vezes nós somos orgulhosos. Só que quando nós manifestamos o orgulho, nós acabamos colocando empecilhos para a graça de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho e na nossa comunidade. Vejam como é difícil trabalhar com pessoas que são orgulhosas, que não mudam o seu ponto de vista, que são inflexíveis mesmo quando estão erradas. Bom, isso daqui é uma grande lição para nós, porque às vezes é fácil a gente olhar para o outro, mas devemos também olhar para nós. Quantas vezes o meu coração ficou endurecido diante da vontade de Deus? Que esta reflexão nos ajude a sermos cada vez mais dóceis à vontade de Deus, à sua palavra, em Jesus Cristo.
Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!